eu quero ministrar para você sobre o poder da confissão para um 2017 de grandeza. Diga assim, o poder da confissão para um 2017 de grandeza. Quantos querem ter um 2017 de grandeza? Diga aleluia. Quantos querem ter um 2017 de sobrenatural? Diga aleluia. Quando nós falamos isso, irmãos, eu quero te falar, o desejo de Deus, e você está aqui, porque Deus quer te proporcionar um 2017 de grandeza. Quando nós falamos acerca de um próximo ano, eu não consigo enxergar um Deus que tem previsões negativas para você. Eu não consigo enxergar um Deus que tem um planejamento de um próximo ano frustrado para você. Sabe por quê? Porque eu sou pai, e eu sou filho também. Eu tive 2 grandes privilégios na vida, tenho 2 grandes privilégios ainda, de ter sido filho de um bom pai. Então eu tive o privilégio de ter crescido numa casa que eu posso dizer que eu tive um pai, e eu tenho o privilégio de poder reproduzir isso hoje e ser um bom pai. É interessante porque quando nós falamos acerca de um próximo ano, todo ano e todas as previsões que um pai tem para um filho são previsões positivas. Todas as previsões que um pai tem acerca de um filho são previsões de vida, de crescimento, sim ou não? Um pai, quando ele pensa num filho, os planos de um pai para um filho sempre são planos bons. Sempre que um pai planeja o futuro de um filho, ele nunca planeja, meu filho vai ser um desempregado, meu filho vai ser... É interessante porque tem algumas declarações que eu faço sempre para a Chloe, e eu sempre declaro para ela, você vai ser a pessoa mais inteligente onde você chegar. Onde você colocar a mão vai prosperar. Aonde você estiver, você vai fazer diferença. Sabe por quê? Quando nós falamos sobre Deus, e aí quando nós falamos da sua criação, a sua criação é uma criação grande. Deus te criou para viver coisas grandes. Deus te criou para fazer projetos grandes. Deus te criou para estar envolvido em coisas grandes. Deus te criou para fazer coisas extraordinárias. Sabe para que Deus te criou? Olha aqui para mim. Deus te criou para fazer coisas que humanamente falando ninguém consegue fazer. Porque você se uniu ao Espírito Santo. Quantos aqui foram feitos um com o Espírito Santo? Diga aleluia. Agora que você se tornou um com o Espírito Santo, sabe qual é a questão? Nada que você faz é normal. Nada do que você faz é ordinário. Sabe o que é o ordinário? O ordinário é o comum. O extraordinário é aquilo que está acima do comum. E aí agora, tudo que eu faço na minha vida, seja qualquer coisa que eu faço, se alguém pedir para mim, olha, planta alguma coisa, se alguém pedir para mim, olha, faz o que for, o natural seria fazer de uma maneira. Mas te pergunto, é só você fazendo? É só você realizando? Porque se for só você realizando qualquer coisa, ela tem um resultado. Mas quando não é só você realizando, tem um outro resultado. Eu quero te dizer, 2017 vai ser um ano extraordinário, porque não é só você fazendo, não é só você realizando, não é só a força natural, não é só a sua capacidade, não é só a sua inteligência, não é só o seu poder de empreender, não é só a sua clareza para realizar. Quando nós falamos sobre finalizar mais um ano, nós falamos de 365 dias passados, 365 dias com novas escolhas, com projetos, com opções, com planejamentos. É interessante porque uma pesquisa diz que nós tomamos pelo menos 300 escolhas diárias. Todos os dias você se depara com pelo menos 300 escolhas. Que roupa eu vou usar? A primeira escolha que você tem que fazer é se eu levanto ou não da cama, se eu vou trabalhar ou não, que roupa eu vou usar ou não. Se você tem mais de uma escova lá no seu porta-escova, tem dia que eu tenho que fazer a opção, se eu escovo com a minha ou com a da minha esposa. Ela não gosta muito que eu escovo com a dela, não sei porquê. Mas você tem que fazer um monte de opção. Depois você vai se trocar, que roupa eu vou colocar. Depois você tem uma série de opções que você vai ter que tomar, de escolhas. E nós olhamos para trás, foram 365 dias multiplicados por pelo menos 300 escolhas diárias. Algumas mais superficiais, outras escolhas mais profundas. Mas o fato é o seguinte: nós não podemos mudar o passado, nós não temos poder de mudar o que foi. O que foi só tem uma resposta para aquilo que aconteceu: gratidão ao Senhor. Se deu certo, nós somos gratos, se não deu, somos gratos. E olha aqui, mais do que isso, quando nós falamos sobre um ciclo que se foi, também não estamos muito preocupados
encontrar um culpado para aquilo que não deu certo. Já viu isso? Tem muita gente que as coisas não deram certo, elas ficam querendo encontrar o culpado ou o motivo de não ter dado certo. Também não resolve o problema. Mas sabe o que é profundo? É porque nós estamos diante de novas possibilidades. Nós estamos diante de um novo ano, com novas possibilidades, com novas escolhas e com novas oportunidades. E que nós possamos desfrutar daquilo que Deus tem sonhado para nós. Eu quero te dizer algo: Deus sonha coisas grandes para você. Deus sonha coisas extraordinárias para você. Quando eu te digo isso, eu não sei se isso vem ao seu coração, mas hoje, meditando sobre isso, eu fiquei pensando: o próprio Deus sonha comigo, o próprio Deus sonha com a minha vida, o próprio Deus sonha com a minha família, o próprio Deus sonha com as minhas finanças. Ele sonha coisas grandes. Agora é interessante, porque o tamanho de um sonho está vinculado ao tamanho de uma pessoa. O tamanho que você é determina o tipo de sonho que você tem. Quando você pega alguém que não tem muita condição financeira e você fala para ele: vamos construir uma casa, vamos, qual é o tipo de sonho que ele tem? Ele fala: vamos sair por aí, quem sabe a gente encontra um subsídio do governo e a gente compra uma casa. Olha, de quanto? Não sei, vamos comprar uma casa, tem que ser assim, uma casa o mais barato possível, para a gente construir uma casa. Olha, pode ter 2 cômodos, é bom. Esse é um sonho. Por quê? Porque está do tamanho da pessoa. Esse é o máximo que ela pode sonhar por causa das capacidades dela. Consegue compreender? Agora senta com um multimilionário, fala para ele: eu estou sonhando em construir uma casa. Como é que ele vai te falar dessa casa? É a mesma casa? Não. Ele vai dizer: ó, vamos construir uma casa, rapaz. Mas essa casa aqui, esses dias mandaram uma foto de uma casa para mim, que eu falei: que é isso? A casa está num terreno de 5.000 metros quadrados. Eu falei: para que precisa disso? Mas porque o potencial de quem está por detrás sonhando determina o tamanho do sonho que vai ser desenvolvido. Eu te falo, você acha que os sonhos de Deus são pequenos? Você acha que Deus tem restrição para sonhos? E mais do que isso, os sonhos de Deus têm um poder para execução. Deus tem coisas grandes para você em 2017. Quando nós olhamos para um ano que se foi e diante de um próximo ano, nós podemos avaliar um princípio fundamental. Você fala: pastor, 2016 foi fruto do quê? 2016 foi fruto daquilo que você declarou. É por isso que eu quero falar para você sobre o poder da confissão para um 2017 de grandeza. 2016 foi o resultado daquilo que você disse. Quando nós olhamos para o ano que passou, 2016 é uma consequência daquilo que você declarou. E o que você vai conquistar ou não em 2017 tem a ver com aquilo que você vai declarar sobre 2017. O que você vai viver ou não nesse próximo ano tem a ver com aquilo que você vai declarar. Olha aqui, deixa eu te falar algo. Existe algo poderoso no reino do Espírito, que é o poder da palavra liberada. E por que eu quero dizer para você sobre o poder da confissão? Porque tudo aquilo que você viveu em 2016 foi fruto daquilo que a sua boca declarou, foi fruto daquilo que você mesmo disse. Se algo bom aconteceu em 2016, você pode ter certeza, foi fruto do poder da palavra que você liberou. Se algo ruim aconteceu, também foi fruto ou de negligência ou de palavras negativas que você declarou. As palavras têm poder. Eu quero te dizer sobre o poder das palavras, para você ter um 2017 abençoado. O poder de confessar acerca de 2017. Nós vamos entrar em 2017 declarando e confessando. E nesse ano você vai fazer um jejum de não falar mal de ninguém, de não falar mal de nada, de não ser pessimista, de não ter um olhar de falta de fé. Nesse ano você só vai declarar o que Deus declara. Você só vai dizer aquilo que Deus diz. O que Deus diz, é isso que nós vamos dizer. E quando nós olhamos para o ano 2016, pastor, não aconteceu. Sabe por quê? Faltou confissão, faltou declaração. Por quê? Porque a fé está associada a confessar. Pastor, algo negativo aconteceu. Pode avaliar, você emprestou a boca para o diabo. E nesses dias eu tenho avaliado o quanto a gente empresta a boca para o diabo. O quanto a gente dá margem para criticar, para falar mal, para amaldiçoar, para declarar palavra negativa. E as palavras, elas possuem um poder. Se tudo que você viveu até hoje na sua história, a Bíblia diz que o poder da vida e da morte estão nas palavras. Diga assim: o poder da vida e da morte. Diga: vida e morte estão nas palavras. Diga: aquele que a bem utiliza comerá do seu fruto. A Bíblia diz então que há um poder na confissão, há um poder nas palavras. Aquele que a bem utiliza come do seu fruto. A sua vida é consequência daquilo que você tem declarado. Vira para quem está ao seu lado e fala: a sua vida é uma consequência daquilo que você tem declarado. Não, declara com entusiasmo. Diga: a sua vida é uma consequência daquilo que você tem declarado.
É isso que a Bíblia diz, que o poder da morte ou da vida está na língua, na palavra, naquilo que você declara. Você sabe que tem uma historinha que diz que um professor estava passando por uma plantação, e ele pulou na plantação, pegou uma maçã e saiu andando e comendo essa maçã. Um dos seus alunos percebeu que ele tinha saído e que ele tinha pulado na plantação, comido a maçã. Esse aluno chegou na escola, e esse aluno falou para todo mundo: olha, vocês não sabem o que eu acabei de ver, vocês não sabem o que aconteceu, eu vi o professor roubando maçã. E aquele professor foi caluniado e tido como ladrão, porque esse aluno tinha visto isso. E aí depois esse professor chamou esse aluno e explicou para ele que ele tinha feito um acordo com o dono daquela plantação, que todo dia ele ia pular, pegar uma maçã, e no final do mês ele acertava todas as maçãs. E aí aquele aluno ficou extremamente constrangido, e ele falou: professor, poxa professor, desculpa, todo mundo está achando que você roubou, e foi uma má interpretação, mas eu já falei para todo mundo, já espalhou. Ele falou: o que eu posso fazer para agora fazer com que as minhas palavras, o efeito negativo que elas tomaram, ele possa ser desfeito agora? Esse professor falou: faz o seguinte, sua casa tem varanda em cima? Falou: tem uma varanda, tem um terraço. Sobe no terraço da sua casa, pega um travesseiro de pena e rasga toda a ponta do travesseiro de pena e solta todas as penas. Ele subiu, era um dia de vento, ele abriu o travesseiro de pena e soltou todas as penas do travesseiro. Todas as penas voaram. O professor falou: agora tenta recuperar todas as penas. Ele falou: não é possível. Ele falou: então, não é possível. Quando você liberou uma palavra, mesmo que ela não fosse verdadeira, ela produziu penas que chegaram a lugares que nunca mais, talvez, eu consiga pegá-las. O que isso quer dizer? Tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins, as palavras são como penas, e elas chegam em lugares que talvez são irrecuperáveis. Palavras são ditas para as pessoas, às vezes são irrecuperáveis. Palavras de maldição que nós falamos acerca dos outros, às vezes são irrecuperáveis. Palavras, às vezes, algo que nós falamos é irrecuperável, negativo, mas às vezes também, e sempre tem o poder também da palavra que é mais poderosa do que todas, que é a palavra de Deus, que é o poder da construção. Olha o que a Bíblia diz lá em Tiago, no capítulo 3, se puder reproduzir para mim, Tiago, capítulo 3, a Bíblia falando sobre o poder de confessar, a Bíblia falando sobre o poder de declarar. Tiago, capítulo 3, verso 2 diz, Tiago, capítulo 3, verso 2, porque, se você quiser abrir a sua Bíblia, Tiago 3, capítulo 3, verso 2, olha o que a Bíblia diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça em palavra, esse homem é, diga, perfeito, e capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com pequenino leme se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. Olha o que a Bíblia está dizendo: a língua é um fogo, a qual tem um mundo de iniquidade colocado entre os nossos membros, e ela pode contaminar todo o corpo, inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Olha que interessante, Tiago, ele está dizendo sobre o poder da língua, sobre o poder da confissão, sobre o poder daquilo que você fala. O algo mais poderoso que você tem na sua vida é a sua língua. O membro mais poderoso do seu corpo é a sua língua. Sabe qual é o recurso mais poderoso que você tem? As suas palavras. E Tiago está falando sobre isso. As suas palavras, elas direcionam a sua vida. E se você for meditar, medita nas suas maiores conquistas. As suas maiores conquistas foram fruto de confissões que você fez. As conquistas mais importantes da sua vida foi fruto daquilo que você declarou. Os seus melhores dias foram antecedidos de declarações de fé. Seus melhores dias foram antecedidos de uma declaração profética. Seus melhores dias foram fruto daquilo que você anteriormente declarou. Sabe como vai ser o melhor ano da sua vida? Antecedido por uma palavra de fé que você vai declarar. Os seus melhores dias são antecedidos por isso.
Experimenta fazer isso. Hoje eu estava em casa e a palavra de fé, a palavra de vida, eu disse, eu vou chegar lá e vai ser poderoso, vai ser abençoado, eu vou sair de casa, Deus vai mover, o ambiente vai estar gostoso, prazeroso, os irmãos estão lá, sabe o que está acontecendo aqui? Consequência daquilo que eu declarei, porque o meu coração se prepara, o espírito da fé é liberado para aquilo que é declarado. Se você for avaliar, os seus melhores dias foram antecedidos por aquilo que você declarou. Seus dias mais importantes foram antecedidos por aquilo que você disse. Seu casamento, é interessante que tudo é conduzido por aquilo que você fala. Seu casamento é uma consequência daquilo que você declarou, sim ou não? O que mais você teve que usar? Onde estão os irmãos casados? Diga aleluia. O que mais você teve que usar para conquistar outra pessoa? A língua. Seu casamento é fruto do quê? Daquilo que você confessou. Eu lembro a primeira vez que eu me interessei pela minha esposa. Talvez você lembre aí. Mas foi fruto de confissão. Se eu confessasse para ela, olha, você é feia, eu não te acho interessante, você não é legal, eu estaria casado hoje? Claro que não. Por que eu casei? Por que você casou? Porque você teve confissões positivas, confissões de vida. Os seus relacionamentos são baseados naquilo que você confessa. As suas grandes amizades são fruto do quê? De confissões. É interessante, a sua família é fruto daquilo que você confessou. A sua realidade financeira é fruto daquilo que você confessou. O seu emprego, o emprego que você possui é fruto daquilo que você confessou. Tudo são consequências daquilo que você declarou. Se você for olhar na sua vida, tudo na sua vida que tem vida, é isso que a Bíblia está dizendo, o poder da vida e da morte está na língua, foi fruto de confissão. Foi fruto daquilo que você declarou. Por que eu estou dizendo isso? Porque em 2017 você não pode ser tímido em declarar a palavra de vida. Você não pode ser tímido de abrir a boca e liberar a palavra, liberar o sobrenatural. Tudo é fruto da declaração do sobrenatural. Tudo é fruto da palavra de vida liberada. Quando você medita então nas suas maiores conquistas, elas foram fruto de declarações, mas o inverso também é verdadeiro. Quando você medita nas derrotas da sua vida, quando você medita nas coisas que não deram certo, elas foram fruto também de declarações negativas. Foram fruto de palavras mal declaradas, da falta de fé, da falta de convicção daquilo que Deus faria. Você já viu? Você pode ter certeza. Tudo que você declarar a palavra de morte vai morrer. Tudo que você declarar a palavra de pessimismo, palavra que tem falta de fé, vai acontecer. Por quê, pastor? Porque existe um poder extraordinário na palavra liberada. Existe um poder quando a palavra é proferida. A palavra proferida, como o Tiago está dizendo, ela pode te direcionar para a vida, como ela pode te direcionar para a morte. E quando nós olhamos também os frutos de coisas que foram derrotas na nossa vida, são fruto de palavra liberada. Se você entrar em 2017, você pode escolher como vai ser. Como eu posso escolher, pastor? É interessante que hoje eu estava meditando. Você não precisa de conquistar. Antes da conquista em si, você pode saber se alguém vai vencer ou não. Porque a vitória ou não tem a ver com aquilo que ele declara. Quem declara a palavra de vida, quem declara a palavra de Deus e a palavra de fé, esse vai vencer. Quem declara a palavra de derrota, sabe o que ele vai ter? A derrota. Eu te pergunto, o que você quer em 2017? O que você quer no seu casamento em 2017? O que você quer nas suas finanças em 2017? Em 2017, quando eu penso em 2017, eu já tenho liberado. O que eu colocar a mão vai frutificar, vai avançar, vai ter vida, vai ter unção na minha casa, na minha família. Essa é a palavra de Deus sobre mim. Agora, a declaração não tem a ver com a circunstância. É aí que entra o espírito da fé. Você não precisa da circunstância para declarar, porque você tem o espírito da fé dentro de você te conduzindo. Mas as nossas derrotas são fruto de declarações negativas. Finanças destruídas são fruto de palavras de maldição. E você precisa tomar muito cuidado. Porque às vezes até o que você fala, pastor, é sutil. Não, palavras nunca são sutis. Palavras são como penas ao vento, elas sempre vão produzir algo. Elas sempre vão liberar algo. E quando eu libero que não vai dar certo, quando eu falo que não tem jeito, quando eu falo que não tem solução, quando eu olho para alguém, para uma circunstância, para uma pessoa, eu libero a palavra de morte, sabe o que acontece? É isso que se desenvolve. Quando nós olhamos casamentos destruídos, são fruto de declarações. São declarações de um cônjuge para o outro: olha, você não tem jeito. Já ouviu isso? Olha, você não tem jeito mesmo.
Já viu famílias, filhos que ouviram isso? Olha, você não tem jeito. O resultado da palavra de morte é que ela produz morte. O resultado da palavra de morte é isso que ela produz. Interessante porque quando nós olhamos crianças destruídas, são consequentemente proclamações malditas. Você é hoje fruto daquilo que você declarou ontem. Diga, eu sou hoje. Diga, eu sou hoje fruto daquilo que eu declarei ontem. Sua vida é uma consequência daquilo que você declarou ontem. Sabe o que você vai se tornar amanhã? Fruto daquilo que você declara hoje. Sabe o que a sua vida vai se tornar amanhã? Fruto daquilo que você declara hoje. Sabe o que o seu casamento vai se tornar amanhã? Fruto daquilo que você declara hoje. E eu te pergunto, se depender das suas confissões, o que sua casa vai se tornar? Se depender das suas confissões, como vai ser o seu 2017? Eu te digo, estamos preparados para o melhor ano da nossa vida. Você fala, pastor, mas eu tenho uma série de previsões negativas. Tem, nós não desconsideramos todas elas, mas nós cremos. A Bíblia está dizendo que há um poder extraordinário quando a palavra de vida é liberada. E não interessa se tem gigante, não interessa se tem cidade fortificada, não interessa se tem muralha. O que interessa é o seguinte: eu creio no poder da palavra de Deus liberada. E quando nós olhamos o poder da palavra, você é hoje fruto daquilo que você declarou ontem. O hoje talvez você não consiga mudar o agora, mas você pode mudar o amanhã, declarando palavra de vida hoje. Eu sei que nós gostamos de fórmulas que nos dizem coisas mais profundas a serem feitas, mas Tiago exemplifica o poder das palavras. Ele diz, olha, aonde você quer direcionar a sua vida, direciona as suas palavras. Aonde você quer direcionar 2017, direciona as suas palavras. Para onde você quer direcionar a sua família, direciona as suas palavras. Vou te dizer, tem um poder extraordinário. Se nós conseguíssemos entender o poder espiritual que tem na proclamação da palavra, tem muito poder. É interessante porque até no âmbito natural a palavra tem poder, sim ou não? Muito. Se eu chegar aqui, olhar para você e falar, uau, como você está bonito hoje, como está boa a sua roupa, como está legal, como está agradável, o que isso vai produzir em você? O que isso produz quando você ouve isso? Alegria ou tristeza? Alegria. Quando eu digo para alguém, poxa, como você é competente naquilo que você faz. Quando eu digo para minha esposa, poxa, olha como você é agradável, como é bom viver com você. Isso produz algo, sim ou não? Agora, todo mundo tem certeza que a palavra produz algo? A palavra de vida vai produzir isso. Mas quando eu libero uma palavra de morte, também produz algo. Quando eu chego para alguém e falo, você não é competente, você não presta, você não tem jeito. Olha, é horrível viver com você. Olha, você não consegue fazer nada direito. O que isso vai produzir? Morte. Agora, naturalmente falando, nós conseguimos crer no poder das palavras, mas as palavras têm um poder que transcende o ambiente natural, porque quando nós liberamos as palavras também, há um poder espiritual liberado sobre elas. Se as palavras podem mudar o ambiente, se quando nós declaramos algo pode mudar o ambiente, eu te digo, palavras, isso é um aspecto espiritual, também tem poder de mudar a sua vida, também tem poder de mudar a sua família, também tem poder de mudar a sua casa, também tem poder de mudar suas finanças, e também tem poder de mudar um ano. Diga, as minhas palavras têm poder para mudar a minha vida. Agora, pastor, é só a minha palavra? Não, porque nós não confessamos só a nossa palavra, nós não confessamos só uma palavra positiva, nós não confessamos só uma palavra de alto astral, nós confessamos a palavra de Deus, e ela é mais poderosa do que tudo. Nós confessamos a palavra da fé. Derrotados ou vencedores são conhecidos antes mesmo de suas conquistas. Seu futuro é precedido por aquilo que você diz. Seu futuro é precedido por aquilo que você declara. Sua vida é precedida por aquilo que você fala. Aí você diz, pastor, qual que é a fórmula bíblica para a mudança da minha vida? Eu estou te dizendo de ter o melhor ano da sua vida, sendo em 2017. Pastor, qual é a fórmula? Tiago dá a fórmula. Ele diz, olha, é como se fosse uma grande embarcação. A sua língua é o leme. Para onde você virar, a sua vida vai ser direcionada. O que Tiago está dizendo? Para mudar a sua vida, você só precisa de mudar o que você fala. Para mudar a sua vida, você precisa mudar o que você confessa. Para você mudar a sua vida, você precisa de mudar aquilo que você diz. Ah, pastor, é simples assim? É. Muda o que você diz. Muda o que você fala. Troca aquilo que você está acostumado a falar por aquilo que Deus diz.
Vira para quem está ao seu lado e fala: mude, troca o que você está acostumado a falar por aquilo que Deus fala. É interessante por quê? Porque nós estamos acostumados a falar algo acerca da vida de alguém. Troca o que você está acostumado a falar por aquilo que Deus diz sobre a vida dele. Você está acostumado a falar algo sobre o seu casamento. Troca o que você está acostumado a falar por aquilo que Deus diz sobre o seu casamento. Troca aquilo que você está acostumado a falar sobre as suas finanças por aquilo que Deus diz sobre as suas finanças. Troca aquilo que você está acostumado a falar de você mesmo por aquilo que Deus diz acerca de você mesmo. Talvez você olhe para você mesmo e as suas previsões são negativas. Troca o que você está acostumado a falar de você mesmo por aquilo que Deus diz acerca de você. Pastor, é assim? Esse é o poder para a mudança da sua vida. No reino do Espírito, a sua base de autoridade são as suas palavras. Nós sabemos e cremos o poder das palavras. Sabemos que na esfera natural uma palavra de morte tem o poder de acabar com o ambiente, de desfazer um casamento, de destruir relacionamento, de fechar portas. Mas um bom elogio tem o poder de trazer alegria, de animar o local, de produzir um casamento. É interessante porque no reino do Espírito isso ganha ainda mais poder. Quando você libera uma palavra no reino do Espírito, muito mais que o ambiente natural tem poder de ser mudado por uma palavra, o reino do Espírito tem um poder ainda maior. Já viu quando a gente usa a palavra errada no tempo errado? Acaba com o ambiente, sim ou não? Você já acabou com algum ambiente por liberar uma palavra errada? Por às vezes fazer uma observação errada, por fazer uma brincadeira errada, por chamar a atenção de alguém na hora errada, por fazer alguma coisa errada, acaba com o ambiente. A pior coisa é quando nós não sabemos colocar a palavra na hora certa. Mas a Bíblia diz que a palavra certa, dita ao seu tempo, ela é algo agradável. Quantos aqui já receberam palavras agradáveis? A palavra agradável no tempo, ela é muito gostosa. A palavra agradável ao seu tempo, ela tem um ambiente de completo prazer. Agora é interessante porque no reino do Espírito, isso ganha um poder ainda maior. A autoridade que você tem no reino do Espírito tem a ver com aquilo que você declara. Por quê, pastor? Porque você é propriedade de Deus. Quantos aqui são propriedade de Deus? Diga aleluia. Você é propriedade de Deus. Eu sempre digo isso, sempre falo isso para os irmãos. Alguém pode mexer no meu celular? Esse celular é aqui de quem? É meu. Alguém usa meu celular sem a minha permissão? Não pode. Porque o celular é meu, ele é propriedade minha. Se você é propriedade de Deus, o diabo pode trabalhar na sua vida? Sim ou não? Sim ou não? Não, você é propriedade de quem? De Deus. O diabo consegue mexer no que é de Deus? Não. Agora o fato é o seguinte, pastor, então, por que algumas coisas acontecem? É porque você com a sua boca dá autoridade. O diabo não tem nenhuma autoridade. A única autoridade que o diabo tem é a autoridade usurpada. E como é que ele usa a autoridade usurpada? Através daquilo que você declara. Quando você declara uma palavra de morte, você está dando para o diabo uma autoridade usurpada. Você está dando para ele o domínio, o controle. Você está permitindo. O diabo não tem poder na minha casa. Minha filha é de Deus, minha família é de Deus. Mas quando eu abro a minha boca e amaldiçoo a minha filha, o que eu estou fazendo? Eu estou dando autoridade usurpada. Eu estou falando para o diabo, pode fazer. Eu estou liberando essa autoridade. O diabo não tem autoridade sobre o meu casamento. Mas quando eu abro a boca para criticar meu casamento, quando eu abro a boca para declarar, não, eu vou divorciar, não dá certo, não tem jeito, não tem solução, o que eu estou dando? Eu estou dando autoridade usurpada. É quando você declara a palavra de morte. Essa é a única legalidade que o diabo tem para trabalhar. Por isso que Tiago está dizendo, se um homem for perfeito na palavra, ele vai ser perfeito em tudo. Se em 2017, se por nenhum minuto você abrir a sua boca para emprestá-la para o diabo não vai ter autoridade de fazer nada na sua vida. Agora você imagina, se em 2017 você fizer um jejum, uma consagração, de falar, eu não vou abrir a minha boca para murmurar, eu não vou abrir a minha boca para falar mal, eu não vou abrir a minha boca para amaldiçoar, algo poderoso vai acontecer. E aí, se contrário disso, você começar a abrir a sua boca para declarar a vida, para declarar unção, para declarar a palavra de fé, para declarar aquilo que Deus diz, aí algo extraordinário vai acontecer no reino do Espírito. Porque tanto a autoridade usurpada, quanto a autoridade que você tem, é também pela palavra. Todas as vezes que você vai ver Deus concedendo autoridade, tem a ver com declaração, tem a ver com abrir a boca e proclamar. Abre a boca e declara.
Olha aqui, sabe qual a autoridade que você tem? É quando você abre a sua boca e declara. A autoridade que você tem para ver sua casa mudando é quando você abre a sua boca e declara. Sabe qual a autoridade que você tem sobre 2017? É quando você abre a boca e declara: eu terei o melhor ano da minha vida, as portas serão abertas, o sobrenatural vai ser liberado, a minha casa vai ser transformada. Tem poder quando você declara. Diga assim: eu tenho autoridade. Diga: o que eu declaro acontece. Pastor, por que acontece? Porque Deus escolheu te dar autoridade por meio da palavra. Quando você abre a sua boca e você declara, e aí sabe uma loucura que acontece no universo, é que a palavra de Deus, quantos creem que a palavra de Deus tem autoridade? Diga aleluia. Sabe o que é muito fantástico? É que a Bíblia diz que dele é o querer e dele é o efetuar. Esses dias, o irmão foi ao céu, e ele estava dizendo que ele achou algo curioso no céu, porque no céu ele não via ninguém conversando, as pessoas não conversavam no céu, só na troca de olhares elas conseguiam se comunicar, então não precisavam falar. E ele diz que todas as vezes no céu, isso na experiência dele, tá? Não estou dizendo que seja assim obrigatoriamente, mas todas as vezes no céu que ele viu alguém proclamando algo, aquilo se criava. E quando nós olhamos biblicamente tem muito a ver. Como é que Deus criou a terra? Como que Deus criou a terra? Haja. De Deus é o querer e o efetuar. Tudo que Deus fala acontece. Quantos creem que tudo que Deus fala acontece? Diga amém. A Bíblia diz que dele é o querer e dele é... Olha, se tem uma coisa que Deus não passa é vontade. Tudo que Ele fala acontece. Mas aí existe algo extraordinário. Porque se a autoridade que Deus nos deu foi da palavra dEle, e a palavra de Deus na sua boca tem a mesma autoridade que a palavra de Deus na boca de Deus. Quantos creem que se Deus falar, se Deus olhar para sua casa em 2017 e diz: vai ter vida, vai acontecer vida lá? Quantos creem que se Deus olhar para suas finanças e falar: vai ter prosperidade lá? Quantos creem que se Deus olhar para o seu casamento e Ele disser: vai ter restauração lá? Você consegue crer na palavra de Deus? Mas deixa eu te falar algo extraordinário. A palavra de Deus na sua boca tem a mesma autoridade que a palavra de Deus na boca de Deus. Por isso quando você declarar: vai ter prosperidade, é a mesma coisa de Deus declarando: vai ter prosperidade. Quando você declarar: vai ter vida, é a mesma coisa de Deus declarando: vai ter vida. Você fala: pastor, mas como assim? É isso. Você imagina que eu chego para o Evandro e falo: Evandro, olha, diz para o André que eu falei que é para abrir aquele portão para mim até 7 horas. Quando o Evandro chega para o André, o que o Evandro vai dizer para o André? André, o Dênio disse que é para abrir o portão até 7 horas. Se o André não abrir o portão até 7 horas, ele está desobedecendo o Evandro? Ou eu que mandei o Evandro ir lá? Eu. Sabe por que a palavra de Deus na sua boca tem a mesma autoridade que a palavra de Deus na boca de Deus? É porque quando você diz para o inferno inteiro: vai acontecer, é a mesma autoridade de Deus dizendo: vai acontecer. É Ele declarando: vai acontecer. Quando você diz: a minha casa vai ser transformada, é o mesmo que Deus estiver dizendo: a sua casa vai ser transformada. Esse é o poder da autoridade de quem entende o poder que existe em liberar a palavra. Pastor, por que muita coisa acontece? Porque nós somos tímidos em liberar a palavra. Porque quando as circunstâncias vêm, a gente não libera a palavra. Porque o diabo quer nos intimidar, porque ele coloca uma pressãozinha, e aí quando está na pressãozinha, a gente olha e fala: não vai acontecer. Não, é nesse dia que nós podemos nos levantar e falar: a palavra na minha boca tem a mesma autoridade que na boca de Deus, porque a palavra veio dele, a palavra é dele, e ela tem poder porque nasceu dele, e não sairá, não voltará nenhuma palavra para ele vazia, antes todas cumprirão conforme o efeito. Entende? Diga aleluia. Você precisa de tomar posse da sua autoridade. Pastor, como eu tomo posse da minha autoridade? Declarando. Você precisa tomar posse. Como é que em 2017 eu quero te falar: tudo que você colocar a mão vai acontecer, vai prosperar. Pastor, como eu faço para tudo acontecer e prosperar? Eu sei que você acha que tem que fazer algo miraculoso, eu sei que tem alguma forma que você tem que mudar alguma coisa. Quero te falar: começa mudando o que você declara. Essa é a chave. Começa declarando aquilo que você fala. Começa mudando aquilo que você fala. A palavra de Deus na sua boca, ela tem autoridade, a mesma autoridade de Deus. Agora é interessante: pastor, mas para ter um 2017 é só declarar? É só confessar? Olha o que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1.
Olha o que a Bíblia diz, Efésios, capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, diga, nos abençoou. Não, repita comigo, eu te disse que tem um poder na confissão. Quer te dizer que até no culto, a maneira com que você confessa as coisas vai determinar o tipo de bênção que você vai receber ou não. Diga assim, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele continua dizendo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Sabe que a Bíblia diz que você está assentado com Cristo. Diga assim, eu estou assentado com Cristo. Olha aqui para mim, diga, eu estou. Faz assim com a sua mão, diga, assentado com Cristo. Diga, eu estou assentado com Cristo. Sabe o que isso quer dizer? É que você não precisa de fazer mais nada. Toda a conquista da nova aliança não é precedida de esforço e nem de trabalho. O que você vai receber em 2017 não tem a ver com aquilo que você pode fazer e com o trabalho que você pode realizar. Pastor, então como é? A Bíblia diz que você está sentado com Cristo. Você está predestinado. Olha, Ele te abençoou em todas as bênçãos nos lugares celestiais. Agora que você está sentado com Cristo, sabe qual é a sua função? Só de declarar. Pode parecer fácil, né? Não parece simples demais? É que a gente gosta de complicar. Você acha que para as coisas funcionarem na sua vida, você vai ter que fazer isso, aquilo. Sabe o que você tem que fazer? Só declarar. Quando você está sentado com Cristo, e a Bíblia diz que Ele te colocou agora sentado com Ele. Você está agora nas regiões celestiais, assentado com Ele. Sabe o que isso aqui fala? Nível de autoridade. Isso aqui fala de nível de influência. Isso aqui fala que você não precisa de trabalhar. Não é que você não vai trabalhar não. Não é que você não vai se esforçar não. Mas quer dizer que tudo já te foi liberado, porque você está sentado com Cristo. Agora, sentado com Cristo, quando a Bíblia diz que Cristo está sentado nas regiões celestiais, você imagina Jesus trabalhando? Eu não imagino. Sabe o que eu imagino? Ainda que a Bíblia diz que Ele fala, olha, eu trabalho, porque o meu Pai trabalha. Sabe qual é o trabalho dele? Só de declarar, porque o que Ele declara tem vida. O que Ele proclama, Ele chama existência. Agora que você está sentado com Cristo, sabe qual é o seu papel? Só declarar, só proclamar. Você está sentado com Cristo agora. Você já viu aquele lugar? E você imagina um rei levantando para fazer comida? Você imagina um rei, estou com vontade de tomar água. Ele levanta e vai procurar água. Não, o que ele faz? Ele declara, eu quero água. O que acontece? Aquilo se manifesta. Uma vez que você está sentado com Cristo, seu papel agora é só declarar. Seu papel agora é só proclamar. Agora, estar assentado com Cristo fala de um lugar de somente declarar. Tudo que você precisa já foi liberado. Você precisa agora só declarar. Você não declara esperando que as coisas aconteçam. Você declara porque já aconteceu. Uma vez que a obra foi consumada e você se tornou justo, você declara só para trazer à existência aquilo que já existe. Quantos creem que Deus tem coisas extraordinárias para você? Diga aleluia. Você declara só para trazer existência isso. Você declara só para trazer ao mundo real. Você declara, nós não declaramos para obter a vitória, nós declaramos porque já obtivemos a vitória.
Nós não declaramos para vencer, mas declaramos porque já vencemos. Nós declaramos na posição de quem já é vitorioso. Quando você declara sobre a sua casa, você declara na posição de quem já recebeu a vitória. Você vai entrar em 2017 declarando na posição de quem já venceu. Você não vai entrar em 2017 para vencer, você vai declarar na posição de quem já venceu. Você não vai declarar na posição de quem quer vencer em alguma área, você vai entrar declarando na posição de quem já venceu em todas as áreas. A Bíblia diz em Efésios capítulo 10, verso 12 ao 14. Efésios capítulo 10, Hebreus capítulo 10, verso 12 a 14. Mas este, Hebreus 10, 12, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Estar assentado na Bíblia aponta para descanso. Isso significa que Jesus já realizou toda a obra para que nós pudéssemos agora estar assentados com Ele. Agora a questão é a seguinte: você precisa de parar de depender dos seus esforços próprios e depender do poder que já foi te dado, da autoridade que já foi te dado. Pastor, qual é o maior serviço que eu posso fazer? Declarar a palavra de vida. Pastor, qual é o maior desserviço? A pior coisa que eu posso fazer? Declarar a palavra de morte. Sabe por quê? Nenhuma atitude sua é tão poderosa quanto as palavras saem da sua boca. Tem gente que trabalha o ano inteiro, mas como que ele vai trabalhar? Não vai dar certo, não vai acontecer, está em crise, está tudo mal, não vai fechar, não vai ter jeito, não tem solução, não tem... Sabe o que acontece? Ele trabalha, mas ele não entendeu que ele está sentado com Cristo das regiões celestiais. Ele tem autoridade, ele trabalha, mas ele faz todo o trabalho com a palavra de maldição. Tem gente que jejua pela família, pela casa, mas ele não entendeu, ele está sentado com Cristo. Mais do que você pode se esforçar, é aquilo que você pode declarar. Aí ele jejua, ele ora e tal, mas quando ele abre a boca para dizer o quê? Minha família não tem jeito, minha casa não tem solução. Na primeira briga, confusão que acontece, quando as suas palavras vão ser testadas, que tudo quebrou o pau, que aí você tem que abrir a boca e falar: minha casa é uma bênção. Você abre a sua boca para declarar que sua casa é uma bênção, não está mentindo, mas você está olhando para uma outra ótica. Aí na hora que você tem que abrir a boca, o que você faz? Você usurpa a autoridade, você abre a boca e fala: minha casa não presta, não tem jeito, não tem solução. Aí você precisa de entender que a maior autoridade foi te dada, é aquilo que você pode confessar. A maior autoridade que nós temos é a palavra de Deus. Ela está acima de todas as coisas. Mas o contrário também, a palavra de morte é a pior coisa que você pode fazer com a sua vida. Quando você abre a boca para declarar sobre alguém não vai dar certo, sobre algumas circunstâncias, ainda que todas as previsões sejam negativas, ainda que tudo ao redor não tenha jeito, quero te falar, tem jeito, porque a palavra da fé e a vida de Deus tem poder de mudar qualquer circunstância. Esses dias, eu já peguei eu gosto das pesquisas, né? Que eles colocam plantas e começam a declarar para uma e para outra, talvez você já deve ter visto. E é real. Até planta quando recebe palavra de vida, pessoas quando recebem palavra de vida, é diferente. As coisas são diferentes. Isso eu estou falando de palavras naturais. Mas mais poderoso ainda é quando nós recebemos a palavra de Deus. Mais poderoso ainda é se em 2017 você acordar todo dia lembrando para você mesmo quem Deus diz que você é. Mais poderoso ainda é se em 2017 você todos os dias lembrar para os seus negócios quem Deus diz que você é. Mais poderoso ainda se em 2017 você lembrar todo dia para o seu casamento e declarar quem Deus diz que seu casamento é. Meu casamento é próspero, frutífero. A minha casa vai ser uma casa feliz, minha esposa vai ser feliz, eu vou ser feliz. Nós temos a unção de Deus. Mais poderoso ainda é você acordar todo dia em 2017 lembrando e declarando a palavra acerca do que Deus diz sobre a sua igreja. Olha, nós vamos conquistar uma cidade inteira. Deus vai nos dar poder e autoridade. Cada família da nossa cidade vai ser transformada. Nossos familiares vão ser mudados. Nós vamos ver domingo após domingo o mover, a multiplicação e a vida de Deus. Tem poder. Assentar-se na Bíblia fala de você estar no lugar. Traz aqui para mim uma cadeira, pastor André, por gentileza. Assentar-se
Traz uma cadeira. Pode você estar numa posição só de declarar, só de confessar. Eu estou em pé aqui. Estar em pé é numa posição ativa. Mas quando você está sentado, estar assentado é estar numa posição confortável, só de declarar. Agora é interessante, Hebreus 10 está falando que Cristo, Ele fez toda a obra por nós. Toda a obra foi consumada na cruz. Olha aqui para mim, sabe o que restou para você? Só ficar declarando a obra que já foi feita. Sabe o que restou agora para você? É só ficar declarando a obra que já foi realizada na cruz. E agora ele diz, olha, nós estamos assentados. Assentados para quê? Porque assentado, alguém faz alguma coisa sentado? Dá para fazer muita coisa sentado? Não dá. Sentado você só pode declarar. Mas sabe qual é a questão? Tem poder quando você declara. E aí, para nós concluirmos, os milagres, a vida, a unção, o poder, são uma consequência daquilo que você declara. Eu fiz um propósito comigo mesmo. Em 2017, não vai sair nenhuma palavra maldita na minha boca, nenhuma. Eu não vou fazer disso com uma pressão, mas eu estou orando. E a Bíblia diz que nós devemos orar. Senhor, guarda a minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Sabe por que a Bíblia te ensina a orar assim? A Bíblia, é porque a Bíblia poderia te ensinar tantas outras orações. Mas a Bíblia sabe o poder que existe na palavra que sai da sua boca. E aí, o que vai mudar a sua vida não é alguma prática, mas é aquilo que você declara. A maior mudança da sua vida veio de uma declaração. Quantos aqui lembram o dia que aceitaram Jesus? Diga amém. Sabe como é que foi? Você estava indo para o inferno. Estava ou não estava? Para onde você estava indo antes de aceitar Jesus? Para o céu? Não, você estava indo para o inferno. Mas aí você fez uma declaração. O que você declarou? A palavra de fé. O que a palavra de fé fez? Você não vai mais para o inferno, você vai para o céu. Eu te digo, se a palavra de fé teve poder de te tirar do inferno e te colocar no céu, você acha que a palavra de fé não vai ter poder de tirar sua família do buraco e colocar no lugar de honra? Você acha que a palavra de fé não vai ter poder de pegar a sua história, que talvez você olha hoje e acha que é uma história que não tem jeito, e colocar num lugar sobrenatural? Você acha que a palavra de fé não tem poder de pegar aquele seu familiar, que você olha e acha que não tem jeito, e fazer a transformação, a salvação da vida dele? A palavra de fé, quando você declarou Jesus é o Senhor, o sobrenatural aconteceu. Agora, como que você acha que o resto vai acontecer? Se na vida cristã o mais importante aconteceu pela palavra de fé, como que o resto vai acontecer? Sabe que eu estou cheio de expectativa para em 2017 nós termos uma igreja de irmãos que creem no poder que tem na palavra. Poder que tem na palavra de uns aos outros. Poder que tem na palavra quando declara a palavra de Deus. Poder que tem na palavra quando eles chegam e declaram na vida do outro. Irmão, vai acontecer, vai dar certo. Até no passar no corredor, de olhar no olho e falar, irmão, você é abençoado, você é frutífero, sua família vai dar certo. Poder que tem na palavra quando ele acorda, olha para os filhos dormindo e fala, meus filhos são bênçãos, são abençoados, eu libero a palavra de fé. Poder que tem na palavra quando ele está indo para o emprego, declarando, a minha empresa vai prosperar, as portas vão abrir, o sobrenatural vai acontecer, eu vou ser colocado em lugar de honra. O poder que tem na palavra quando ele olha para a esterilidade, para aquilo que não vai, para o deserto, e fala, até no deserto vai nascer manancial, até no deserto, meu Deus, faz nascer nascente de água. O poder da palavra quando ele vai para a célula, o poder da palavra quando ele chega na célula. Alguém apagou todas as minhas luzes aqui, ó. Poder da palavra. Você viu? Estava falando do poder da palavra, o negócio ficou, é o poder da palavra. O poder da palavra, quando ele chega na célula, ele fala, minha célula vai prosperar. Mas não é alguma coisa extraordinária, não. O poder da palavra, eu estou declarando a palavra de vida. Eu estou declarando a palavra de extraordinário. Quantos creem que tem um 2017 extraordinário? Quando é impossível, quando algo não tem jeito, pastor, o que eu faço? Eu te digo, tem como fazer alguma coisa para sair do céu, do inferno e para o céu? Tem como? Tem, irmãos? Tem como pagar alguma coisa? Alguém fala, ô pastor, quanto eu posso pagar aí? O que eu tenho que fazer? Vai de joelho, até onde? Sei lá, até a Rússia de joelho.
para merecer o céu. O que alguém pode fazer para merecer o céu? Não tem como fazer nada. Não tem como pagar, não tem como, pastor, eu vou dar um carro, não tem jeito. Eu vou ir de joelho, não tem jeito. Eu vou de a pé, não tem jeito. Eu vou pisar em milho, não tem jeito. Olha aqui, aí a Bíblia olhou e falou, olha, para você ser salvo não tem como pagar nada. O que você faz? Só confessa. Aí, a Bíblia diz que Deus coloca o profeta diante do vale de ossos secos. Olha aqui para mim, eu estou encerrando. A Bíblia diz que o profeta olhou, tinha um vale de ossos secos. Você imagina um monte de osso. Deus pergunta para o profeta, acaso isso aqui pode voltar a viver? Alguém aqui já foi em cemitério, já viu ossada? Se Deus perguntasse, acaso isso aqui pode voltar a viver? Pode ou não? Tem como fazer alguma coisa? Eu vou ligar para o médico, vou ligar para o IML, eu vou ligar para alguém, eu vou tentar fazer alguma coisa, não tem como. Aí o que Deus disse para o profeta? Declara, profetiza. Sabe o que a Bíblia está falando? Para aquilo que é impossível tem uma chave. Sabe qual é? Uma única chave. Declara a palavra. Declara a palavra. Libera a palavra. Proclama a palavra. Mas essa palavra não é, nós vamos fazer ela aqui, ela é poderosa, mas ela não é dessa maneira mística que às vezes a gente acha, que é na hora do culto que você sapateia, não, é no dia a dia. É quando vai tudo mal, que você tinha tudo para abrir a boca e emprestar sua boca para o diabo, você abre a boca e fala, vai acontecer, vai dar certo. É quando você tinha tudo para olhar para você mesmo, falar, não presta, não tem jeito, você olhar e falar, eu sou justo, eu sou abençoado, eu sou árvore frutífera. É quando você olha para o seu filho, você tinha que chamar ele de tudo, menos de abençoado. Aí você olha e fala, é abençoado, é fruto do meu ventre, e vai ser uma posteridade abençoada. É quando você olha para o seu casamento, você tinha tudo para falar o contrário, você libera a palavra de bênção. Quando não tem o que fazer, eu quero te dizer, libera a palavra, porque a palavra move o impossível. Quando você faz, é você fazendo, mas quando você declara, é Deus fazendo. Fala para quem está do seu lado, quando você faz, é você fazendo, mas quando você declara, é Deus fazendo. Quando nós cremos, nós falamos. A crença é sempre acompanhada da fala, porque o que você fala reflete o que você crê. Quantos creem que 2017 vai ser o melhor ano da sua vida? Diga aleluia. Quero te falar, se você usar isso, se em 2017 você crê no poder que tem na sua palavra, para liberar a palavra, para liberar a vida, cada área da sua vida, você vai ter experimentado o que você ainda não experimentou. Se quando você é tímido, fala sério, você libera a palavra de Deus todo dia sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios. Sendo tímido ainda, você ainda é abençoado. Sem entender a autoridade que você tem. Agora imagine 2017, entrando e entendendo a autoridade que você tem. Toda vez que você colocar o pé na sua casa, vai falar, todo mundo aqui é salvo, porque a Bíblia diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui o diabo não tem vez, aqui ele não tem poder. Aí quando você pisa na sua empresa, você declara, aqui foi Deus que deu, aqui o que nós colocarmos as mãos, vai prosperar, vai ser abençoado. Imagina, a hora que você chegar na sua célula, você pisa na célula, quando você pensa na célula, você fala, a minha célula vai conquistar os vizinhos, o bairro, a região, porque é um lugar abençoado, as pessoas virão, elas permanecerão, elas desejarão estar lá. Imagina o poder que não vai ter. E aí quando vir a palavra de morte, você não vai abrir a boca e declarar ela não. Quando vir a palavra pessimista, você não vai abrir a boca e declarar. Sabe o que você vai fazer? Você vai comer o melhor dessa terra. Por quê? Porque você aprendeu que o poder da vida está na declaração da palavra. Quantos vão ter o melhor o melhor ano? E 2017 vai ser o melhor ano da sua vida. Diga aleluia. Fique em pé no seu lugar, nós vamos declarar a palavra. Fique em pé no seu lugar, nós vamos proclamar a palavra. Nós vamos entrar nesse espírito da fé.